Opa, você já chegou? Então a gente já vai aqui para a tela do meu computador, mas antes já deixa o seu like para ajudar o canal e caso ainda não seja inscrito, se inscreva, pois sua inscrição ajuda muito. Ativa também o sininho para você ser notificado sempre que tiver o vídeo novo. Agora, bora pro código. E já estamos aqui na tela do meu computador e no vídeo de hoje nós veremos como validar os dados que a nossa controller recebe. Uma regra muito importante no desenvolvimento é nunca confie no usuário. Então, nunca confie que o usuário vai enviar os dados certinho, que ele vai digitar tudo como deve ser digitado. Nós precisamos validar esses dados e devolver uma resposta de erro ao usuário caso haja algum problema com os dados que ele informou. Por mais que a gente possa utilizar os campos já validados no HTML, a gente pode fazer a validação com JavaScript. É sempre bom fazer uma validação do lado do servidor também, pois no HTML a gente pode aqui no inspetor de elementos remover ou trocar os atributos para que eles deixem de ser obrigatórios. A gente pode desativar o JavaScript do navegador. Então, quanto mais camadas a gente puder inserir de validação no nosso projeto, melhor. Opa, desculpa de interromper o seu vídeo, só queria dar uns recados rapidinho. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, gosta do trabalho que eu faço e gostaria de ajudar, existem algumas formas de você fazer isso. Você pode fazer uma contribuição de qualquer valor pelo Pix que está aí no comentário fixado ou na descrição desse vídeo. Qualquer quantia será bem-vinda e o dinheiro será utilizado inteiramente aqui no canal. E se você faz compras na Amazon, você também pode comprar através do link que está aí no comentário fixado, na descrição do vídeo, que está aparecendo aqui agora no card. Comprando por esse link eu ganho uma pequena comissão pelo valor da sua compra e você não pagará nada a mais por isso. O preço continuará sendo o mesmo e você ajuda o canal. Então, se você quiser e puder, temos essas duas formas de ajudar o canal. Agora vamos voltar para o vídeo. Então eu já fiz aqui as modificações da nossa view lá no formulário. O input que era do tipo e-mail eu mudei para do tipo text e removi lá os atributos required dos campos. Então agora os campos não estão mais obrigatórios e o campo de e-mail não está mais sendo validado, pois nós vamos validar através da classe de validação que iremos criar agora. OBS, configura, framework, Então eu vou aqui no nosso app AP, modo de e aqui na pasta http vou copiar aqui um arquivo qualquer e vou renomear para validate. validate C2 name em branco classroom C Vou início apagar isso marcado aqui fecha chave 8 fecha em e vou branco criar agora aqui a classe C A E validate. maio A E class validate em A fecha tab E aqui dentro dessa classe nós vamos criar alguns atributos privados e estáticos. Então o primeiro E A E private, A C static, cifrão data, que vai ser igual a um array fecha vazio. ponto envia tab private static var data igual Então esse data vai ser o atributo que irá receber os dados do formulário. Então ele vai receber um array associativo que vai ser o nome do campo e o seu valor. em tab O próximo vai ser o private, S A C static, errors, abre fecha ponto que envia também vai começar com um array vazio. tab private static var erros igual Esta variável vai ser a variável que irá armazenar as mensagens de erro do nosso validador. em tab No caso aqui serão as mensagens padrões da classe. E vou criar aqui um private, static, custom, errors, que aqui também vai ser um array vazio. Fecha ponto e vírgula tab private static var customer errors igual abre Aqui vai ser onde vai ficar as mensagens de erro customizadas do usuário. Então a nossa classe terá as mensagens padrões, mas o usuário pode criar a sua própria mensagem e aí vai ser armazenada aqui nessa custom errors. em branco tab
Eu acho que por enquanto são só esses atributos. Se precisar de mais, a gente vai modificando aqui no decorrer do vídeo. Agora eu vou criar aqui um método público estático. P, E, S, I, Então, C, public static espaço, E, U, S, I, U, N, function espaço, make. E, A, fecha, E eu vou utilizar aqui o padrão de validação utilizado pelo Laravel. Então, primeiro nós vamos passar aqui nesse método, são 3 atributos. Né? Então, o primeiro vai ser os dados do formulário. D, D, Então, vou cifrão, colocar aqui um array. R, A, D, A, Então, esse campo deve ser do tipo array. vírgula, espaço, O segundo argumento vai ser as nossas regras de validação, que também deve ser um array. Y, cifra, cifra, U, S. Então, rules. E o terceiro vai ser opcional, que vão ser as mensagens de erros customizadas do usuário. Então, eu vou colocar aqui um array. Errors igual abre, fecha colchete, a um array vazio branco, inicialmente. fecha bloco, tab, fecha, tab public static function mac abre parênteses, array var data vírgula, array var rules vírgula, array var errors igual abre colchete fecha parênteses. Fecha, abre, fecha, abre, fecha, tab. Então, agora aqui dentro do nosso método, eu vou colocar aqui um self, pois quando a gente está trabalhando com métodos estáticos, a gente não utiliza o this, a gente utiliza o self, dois pontos duas vezes, e eu vou colocar aqui que data vai ser igual a data. Tab, self, dois pontos, var data igual var data fim. Então a gente vai armazenar aqui os dados do formulário no nosso atributo data. Tab, L, F, e o self, dois pontos, M, custom maior, errors vai ser igual ao errors. ponto e tab, self, dois pontos, var custom errors igual var errors fim. Em branco. E aqui no final da função eu vou colocar um return new self. Tab return new self abre parênteses. Esse return new self a gente utiliza para retornar o próprio objeto da classe. A gente utiliza o new self porque a gente está trabalhando com um método estático. Se a gente estivesse trabalhando com um método comum, a gente daria um return e o cifrão e o this. Então, this significa o próprio objeto da classe. Nos métodos estáticos, o objeto da classe é utilizado pelo self. Então, vou dar aqui um return new self, porque eu quero que essa função retorne os próprios objetos com os valores atualizados. Então, ele vai retornar aqui o custom erros com as mensagens, o self data com os dados do formulário e por aí vai. HTTP linha 1 coluna 2. Vou aqui agora no nosso controller. Modo Vou aqui no user controller. C2 use app bar use app em branco E vou dar aqui um use espaço maiúsculo app HTTP validation. L I A I U N. Deixa eu ver, é validation mesmo? Page controller 3 de home. Novo usuário travessão navegação asterisco novo asterisco. Não, aqui eu alterno com Alt Tab, com Ctrl Tab, não com Alt Tab. Namespace em branco, class vela data. É validate, não validation. N em branco, N U I E ponto e vir use app barra invertida http barra invertida vela date fim. Use app barra invertida http barra invertida vela date fim. Então tá aqui, já estou pegando aqui o nosso namespace. Agora eu vou aqui no método store, que é o método que vai criar um novo usuário. Tab abre bloco, tab var data igual var request hífen maior, tab var data abre colchete apóstrofo peço,
tab var data igual var request hífen maior. Então aqui, ó, essa variável data aqui é a variável que está recebendo os dados do formulário, que a gente está utilizando aqui com a nossa classe request. Ponto em branco, tab em branco, tab. Então embaixo aqui, agora eu vou criar uma variável chamada rules, Cifrão. rules, R-U-L-E-S, igual, que vai ser igual fecha, a um array. tab var rulas E tab. como eu falei, né, eu estou criando isso aqui com base na validação utilizada pelo Laravel. Então, o Laravel, assim, nas regras de validação, a gente utiliza um array associativo, que é o nome do campo, né, do formulário que a gente vai validar. Aqui no caso, por exemplo, username. Tab apóstrofo username apóstrofo em branco, spa igual, maior, E aí a gente coloca o valor. No caso, qual é a função que a gente vai utilizar para validar. Aqui, por exemplo, eu vou colocar o required. D vírgula. Que a gente primeiro vai validar aquilo que é obrigatório. Apóstrofo. E aqui a gente pega e vai fazer a validação. A gente pode utilizar mais de uma regra de validação e a gente só separa pela barra invertida. Então a gente pode colocar required, barra vertical. Aí uma barra vertical e-mail. Isso seria uma validação para e-mail. A gente poderia colocar outra barra vertical e digamos que a gente quer validar um número mínimo de caracteres que o campo precisa ter. Então a gente colocaria min, que é a validação, 2 pontos e o 10. Então teria que ter no mínimo 10 caracteres. Então a gente vai deixar tudo isso dinâmico lá na nossa função. Mas por enquanto vou apagar tudo isso aqui e deixar só o required. 2 min barra vertical L e-mail barra vertical 0 D tab apóstrofo username apóstrofo igual maior apóstrofo required apóstrofo vírgula em branco tab. E aqui embaixo agora eu vou criar a variável validate, que vai ser igual ao validate, 2 pontos make. Aí o primeiro parâmetro nós vamos passar aqui o data, que é o que está com os dados do formulário. E o segundo são as regras, rules. Tab var vela date igual vela date 2 pontos mac abre parênteses, var data vírgula, varíolas fecha parênteses, fim, em branco, tab. E aqui eu vou utilizar a função dd, que a gente já criou, de validate. Fecha ponto e vírgula, tab dd abre parênteses, var vela. Vamos testar aqui se dá algum erro. Configurações do C2 pontos, novo usuário aqui. Ocupado, novo título nível. Então eu vou tentar enviar aqui sem informar nada. Navegação privada, em branco, warning 2 pontos, undefined variable variables in. C2 pontos barra invertida Apache barra invertida Tdux barra invertida Programador Cego barra invertida PHP barra invertida MVC barra invertida Framework barra invertida App barra invertida Controllers barra invertida User Controller.php online 77. Tá, ele deu um erro aqui no nosso controller. C2. Na linha 77. Cifrão V A L I D A igual maiúscula V A L I D A T E 2 pontos 2 M A K E abre cifrão D A espaço cifrão U. Ah, tá. Escrevi errado aqui. R U L E S. Rules, esqueci do R. Navegação. Vamos ver. Barra invertida HTTP barra invertida vela data object. Então tá tudo certo, ele está retornando aqui o nosso objeto validate. Abre parênteses, fecha parênteses, C2. Então agora vamos voltar aqui no nosso class validate. No nosso class validate. Tab private stat, tab self 2 pontos var data igual, tab self, tab em branco. Então agora aqui no nosso método make, depois que ele já colocou os valores ali nos atributos, nós vamos percorrer o array das regras com for each. Então for each
fecha, tab, farit, fecha Então, for parênteses, each de rules, cifrão, que S, vai ser igual. A gente espaço, sabe que é um array associativo, onde a chave desse array é o nome do campo. Então, vou colocar aqui field. cifrão, D, espaço, igual, maior, E o espaço, valor desse array é a regra de validação. Então, vou colocar rule no singular. rula. Tab, farit, abre parênteses, var rulas as var field igual maior var rula fecha parênteses. Fecha chave, fecha, tab. Então, agora aqui dentro do nosso for each, eu vou criar aqui uma variável Cifrão, M, chamada param, que vai começar espaço, vazia. aspas, ponto I, tab. E embaixo eu vou criar uma variável params, no plural, Cifra, S, que vai ser um array fecha, ponto I, fecha, que inicialmente vai começar com o nome do campo. Então vai ser um array que vai armazenar o nome do campo. cifra, D, Field. em branco, tab, var params igual abre colchete var field fecha colchete fim. Então tá aqui, params. Em branco, tab. E agora aqui embaixo nós vamos criar aqui uma variável chamada functions. Cifrão, Functions, espaço, igual, Que vai ser igual espaço, a um explode. X, Como a gente já viu lá, as nossas regras elas vão ser separadas por uma barra vertical. Então é isso que a gente vai colocar aqui. Ó. Então, entre aspas, simples. Apóstrofo, barra vertical. Vou dar aqui uma barra vertical. Apóstrofo, vírgula, espaço. De rule. Cifrão, fecha, ponto e vírgula. Tab, var factions igual explode abre parênteses, apóstrofo barra vertical apóstrofo vírgula, varfule fecha parênteses, fim. Cifrão, Coloquei F em vez de R. Rula. Então, agora ele vai ver se tiver barras verticais dentro da nossa regra, ele vai separar todos por essa barra vertical e vai criar um array com as regras separadamente. Em branco, e agora vamos criar agora aqui um método for para percorrer este novo array que ele criou. Fecha, tab, for, fecha. Então vou colocar aqui for igual, e vai começar com 0 e enquanto for menor que o count fecha de parênteses, functions, ele vai incrementar 1. mais, tab, for abre parênteses, vari igual 0 fim vari menor count abre parênteses, var factions fecha parênteses, fim vari mais fecha parênteses. Em branco, fecha chave, 4 tab. E agora aqui dentro desse for, eu vou criar aqui uma variável function, cifra que vai ser igual espaço ao functions abre colchete de i. cifra i fecha chave, fecha ponto e tab, var faction igual var factions abre colchete vari fecha colchete fim. Então ele vai criar aqui uma variável chamada functions que vai receber o valor do array functions na chave i, que ele está percorrendo aqui no nosso método for. Então, por exemplo, a variável function vai receber o valor required, email, min, max, coisas assim. Em branco. E agora a gente precisa fazer uma validação para ver se existe os dois pontos aqui, né, nesse functions i. Tab, i, então vou colocar aqui um if. Abre, fecha, tab, f, fecha e aí eu vou utilizar a função strplus, que a gente já aprendeu, que serve para você procurar um caractere específico em uma string. str. Ou num array também, dá para utilizar o strplus com array. pus, fecha parênteses, fecha. Então no strplus, primeiro a gente coloca onde é que está a string que a gente quer buscar, no caso está em functions i. Abre, fecha, vírgula, espaço. E o segundo parâmetro é o que a gente quer buscar. No caso, eu quero buscar os dois pontos. Dois pontos, apóstrofo, fecha parênteses. E a gente quer ver se o resultado disso é exclamação, igual, espaço,
diferente de false. F, A, E, E, Então, se ele não retornar false, ele deve fazer alguma coisa. tab, F, abre parênteses, stapus abre parênteses, var factions abre colchete var e fecha colchete vírgula, apóstrofo 2 pontos apóstrofo fecha parênteses, not igual false fecha parênteses. Então, 4 tab, se ele não retornar falso, o que ele deve fazer? Aí eu vou criar aqui um list, L, S, T, abre parênteses, porque eu quero separar os valores da variável em arrays, os valores do array em variáveis. Então, vai ser function cifrão, E, U, N, C, T, I, U, N, e o param, cifra, P, A, E, A, M, fecha parênteses, igual, de espaço, qual array que ele vai fazer esse list, E, X, P, L, D, E, do explode. abre parênteses, Então, apóstrofo, vamos dar um explode pelos dois pontos 2 pontos, apóstrofo, cif, F, U, N, C, I, U, N, S, do functions abre, na chave cifrão, i. I, fecha, ponto e vírgula. 4 tab lista abre parênteses, var faction vírgula, var param fecha parênteses, igual explode abre parênteses, apóstrofo 2 pontos apóstrofo vírgula, var factions abre colchete var e fecha parênteses, fim. Então aqui, e agora, se ele encontrou os dois pontos, a gente já criou ali em cima uma variável param que ela tem uma string vazia, uma variável vazia, e a variável function ali no for, ele já está armazenando o nome da regra, né, o nome da rule. Só que se tivermos dois pontos no nome da regra, então ele vai separar esses dois pontos e ele vai recriar a variável function apenas com o nome da regra, e o parâmetro ali, por exemplo, min 2.10, max 2.20, então o 20 será armazenado na variável param. Então ela deixa de ser uma variável vazia. Ponto, 4 tab. E aí embaixo, vou colocar aqui que o cifrão, P, E, M, S, params, né, que é o array que a gente criou, abre, fecha espaço, vai receber cifrão, param. P, A, R, A, M, ponto e Então, se vírgula. houver os dois pontos na nossa regra, ele vai separar e vai pegar o valor obtido e armazenar no nosso array de params. 4 tab var params abre colchete fecha colchete igual var para um fim. Tá, em branco. E agora aqui fora do if, a gente vai utilizar a função call C, A, L, underline R, user sub, E, U, N, C, func sublinha, array. A, I, A, ponto e vírgula. Tab, call sublinha e usar sublinha func sublinha array abre parênteses, fecha parênteses, fim. Então a call user func array a gente utiliza para chamar dinamicamente os métodos de uma classe e passando os parâmetros também para este método. Fecha. Então o primeiro parâmetro dessa função deve ser um array. Abre, fecha. E nesse array o primeiro valor é o nome da classe. Aqui eu vou colocar o self. S, E, L, F. Dois pontos. L, A, S. Então self class que eu estou passando a própria classe. Então a própria classe que eu quero chamar é a classe validate. Então self class. Vírgula, E o segundo valor desse array é o nome do método que a gente quer chamar. E o nome deste método vai estar na função, na variável function. Cifrão, F, U, N, C, I, U, N. Function. Fecha parênteses. E aí fora do array, a gente passa aqui um segundo parâmetro que deve ser um outro array, que é um array com os atributos do método que a gente está chamando. No caso, esse array é o params. Cifrão, A, N, S, params. Então é o params que está com todos os atributos que a gente vai utilizar no nosso método. Eu vou salvar aqui e voltar aqui para o nosso navegador. E agora ele deve dar o erro de que ele não encontrou o método required. Confirmar. Em branco, fatal error 2 pontos, calc type error 2 pontos, qual sublinha e usar sublinha func sublinha areia. E ok, ele deu esse erro, porque agora ele está tentando chamar o método required, que é o método que a gente passou ali na nossa regra, só que esse método ainda não existe. Fecha, tab fecha, em branco. Então tab. Vamos criar, ele vai ser privado, então vai ser o private, espaço, S, A, I, C, static,
F-U-N function espaço required, R-Q-E-D que vai exigir um parâmetro só, que vai ser o nome do campo que ele vai validar. Isso aqui já está sendo passado pelo array params ali no nosso call user func. Então, field. Fecha tab private static function required abre parênteses, var field fecha parênteses. Em branco, tab. Abre, fecha, tab, E aí aqui tab. dentro do método, eu já vou dar aqui um return new static, né, para retornar o próprio objeto. New static não, perdão, new self. Fecha, ponto e vírgula, tab return new self abre parênteses, fecha parênteses, fim. Então tá aqui, ele vai retornar aqui, essa função vai retornar o próprio objeto que é a classe validate. Abre chave, tab. Então vamos verificar se o campo está vazio. Fecha, tab fa, fecha parênteses. Então para isso a gente vai colocar um if, aí vamos usar a função trim, fecha, que essa função aqui serve para remover os espaços no começo e no final do texto. Então if trim, e onde que ele vai buscar? Ele vai buscar na self, dois pontos, data, então é a variável data que está com os nomes do campo e os seus valores, então data na chave field. Então data field, ele vai buscar lá se está vazio. Para verificar se está vazio, nós vamos colocar aqui o operador de identidade, que são 3 iguais. Igual, aspas. E aí abre e fecha o aspas duplas. Em branco, tab F abre parênteses, trim abre parênteses, self dois pontos var data abre colchete var field fecha colchete fecha parênteses, igual aspas fecha parênteses. Então ele vai verificar se o valor está vazio. Se o valor está vazio, agora ele vai verificar se existe uma mensagem de erro personalizada passada pelo usuário. Então vou colocar aqui um if. Fecha tab F fecha parênteses. Então if e set. Abre, fecha parênteses. E essa mensagem personalizada, ela vai ser um array associativo, onde na chave desse array vai ter o campo, um ponto e a regra que ele está validando, required, email. Então seria, por exemplo, username.required. Com isso eu vou querer dizer que eu estou formatando o campo de usuário no seu atributo required. Então, email.email. Então, estou validando o campo e-mail no atributo de validação e-mail. E por aí vai. Então, eu preciso verificar se no nosso array existe, por exemplo, um username.required, um password.min. Então, como que eu vou fazer essa verificação dinamicamente? Fecha parênteses. Então, já coloquei aqui o if e set. E essas mensagens estão lá no nosso custom errors. Então vou colocar if e set self dois pontos custom maiúsculo errors. tab abre fecha abre s abre colchete fecha colchete. Então custom errors, aí dentro aqui do colchete eu vou passar o field, cifrão f d. Depois o field carrega o nome do campo. Aí vou concatenar com uma string de um ponto. E aí eu vou concatenar. E para a gente pegar aqui o nome da regra, como as regras possuem o mesmo nome da função, eu vou utilizar aqui a variável global underline e underline. Então underline duas vezes. E function tudo maiúsculo. Maiúscula N, sublinha. E aí, sublinha de novo. Então é underline, underline, function, underline, underline. E o function é tudo maiúsculo. Então esse function vai retornar o nome da função onde ele está. Por exemplo, aqui, required. Se ele tivesse na função e-mail, ele ia retornar o nome e-mail. Então é isso. Estou aqui concatenando o nome com o ponto, a string ponto e aí o nome da função.
fecha O que eu parênteses, estou fazendo aqui é fecha colchete, verificando se no nosso array início custom marcado, erros existe este valor, né? Existe uma chave com este valor, o nome do campo, ponto, o nome da função. ponto, ponto, Aí vou copiar isso abre, aqui. customers, cif, 2, F, L, E, S, Se existir, copiado para, abre, fecha, 4, aqui dentro do if, aí eu vou colocar então aqui o self, S, E, L, F, dois dois pontos, pontos, errors, cif, E, U, S, abre, fecha, abrir e fechar colchete, vai espaço, ser igual ao valor da mensagem personalizada. ponto e vírgula, 4 tab self 2 pontos var erros abre colchete fecha colchete igual self 2 pontos var customers abre colchete var field ponto apóstrofo ponto. Apóstrofo ponto sublinha function sublinha fecha colchete fim. Então tá aqui. 4 E na tab linha de baixo eu vou dar um return new self. U, F, N, N, ponto e 4 tab liter no new self abre parênteses, fecha parênteses, fim. Então, se existir essa mensagem personalizada, ele vai armazenar aqui no nosso array errors. E aí vai retornar o próprio objeto da classe. Tab, Se não existir, aí a gente vai aqui para fora do if e vamos tab. utilizar a mensagem padrão da própria classe, que vai ser aqui self F, dois pontos C, U, S, errors. fecha, Aqui abrir e fechar colchete para espaço, armazenar. igual, espaço, E aqui eu vou utilizar a função sprintf, que a gente já aprendeu sobre ela. S, P, I, N, T, Então, sprintf. F, fecha parênteses, ponto e vírgula, fecha Então, o parênteses, primeiro parâmetro vai ser o nosso texto. aspas, E o texto aqui eu vou colocar maiúsculo, o campo porcento, S, %s, que isso aqui vai ser substituído depois pela variável. Então, %s espaço, é obrigatório. espaço, U, B, R, I, G, A, T, O, R, U, exclamação, note aspas, obrigatório, S, campo, Então, o campo %s é obrigatório. fecha parênteses. E aqui o segundo argumento da sprintf, a gente quer colocar pelo que a gente quer substituir aquele %s. E a gente quer substituir o %s pelo nome do campo, que vai ser aqui o field. Cifrão. Então o nome do campo vai estar na variável field. Tab self 2 pontos var errors abre colchete fecha colchete igual sprintf abre parênteses, aspas o campo %s é obrigatório note aspas vírgula, var field fecha parênteses, fim. Tab fecha bloco. E aí o return new self já está aqui fora deste if, já está aqui antes do fechamento da função. Tab liter no new self abre parênteses. Então é isso, o campo required vai verificar se o campo estiver vazio, ele vai criar uma mensagem de erro falando que ele deve ser obrigatório. Navegação privada. Vamos ver se está tudo certo. Fatal em branco. Ele deu um erro aqui. Fatal error 2 pontos. Count error 2 pontos. Access to undeclared static property app barra invertida http barra invertida validate 2 pontos var errors in. Ele não está conseguindo acessar o errors. C2. Tab. Tab fecha bloco. Tab self 2 pontos var errors abre S E E 2 cifra E R U R S abre fecha igual S tab fecha bloco 4 tab liter no new self 4 tab self 2 pontos var erros abre S tá. U S Eu esqueci de colocar o R aqui, é errors, não erros. errors. Vamos ver Navegação. agora. Em branco, fatal erro, em branco,
Fatal error 2 pontos, count error 2 pontos, Não. access to undeclared static property app barra invertida http barra invertida validate 2, Tá, ele ainda tá dando um erro aqui. 0, Deixa eu ver em qual linha. 3, 2, stack, barra invertida validate.php 2.49, Tá na linha 49. C2, ir para, no, C2, S, E, L, F, 2, 2, cifra, E, R, R, U, R, S, abre colchete, fecha, igual, espaço, S, P, R, I, N, T, F, abre parênteses, aspas, maiúscula, U, Ué, mas S, ele tem aqui o error sim. E, L, F, 2, 2, cifra, E, R, R, U, E, S, Vamos ver se ele tem mesmo. namespace app bar, tab private static var data igual abre, tab private static var erros igual abre, Aqui também eu esqueci de abre colocar o colchete, R. igual, S, U, S, R, errors, Errors. navegação, confirmar, do, C2, app barra invertida HTT, Pronto, ele não retornou mais o erro, ele está aqui retornando o próprio objeto. C2, C2, Então esta aqui é a função de required. E agora aqui eu vou só pausar o vídeo para colocar as outras funções de validação. Você tenta criar aí as suas, né? Agora a função para validar o e-mail, ou para validar o número mínimo de caracteres, função para verificar se os dois campos estão iguais. Tente criar aí e depois você só confere com o código que eu vou subir lá no GitHub. Se você fez do mesmo jeito que eu, se você fez de um jeito diferente, deixa aqui nos comentários, quem sabe da maneira que você validou é até melhor da que eu fiz aqui, né? Mas agora eu só vou pausar aqui e criar as outras funções e já volto. E voltei e já coloquei aqui os outros métodos de validação. Então coloquei aqui o e-mail, o método min para validar o número mínimo de caracteres, o max para validar o máximo, o confirm, que é para verificar se dois campos possuem o mesmo nome, ou, perdão, se os dois campos possuem o mesmo valor, por exemplo, o campo de senha de confirmação, e coloquei aqui um método chamado regex, onde a pessoa pode passar aqui uma expressão regular personalizada para ele formatar. Então, como aqui não tem validação de CPF, telefone, nada, a gente pode utilizar esse regex. tab fecha, em branco, Então, isso aqui vai lá para o GitHub depois, para você estudar e ver como eu fiz, e aí você compara com o seu. Agora vamos criar aqui um método public. Esse aqui não vai ser estático, porque a gente vai chamar ele depois, então public function validate. Abre, fecha, tab public function validate, abre parênteses. Então esse aqui vai ser o campo que ele vai validar, vai ser o método que vai validar se todos os nossos dados estão validados. Acho que ficou redundante isso, né? Então, primeiro eu vou dar aqui um return true. Então, por padrão, essa função vai retornar true, verdadeiro. Então, se tudo estiver certinho, ela retorna verdadeiro. Abre em branco. E agora nós vamos colocar aqui um if. Fecha tab fecha parênteses. If count. Então, if count, ele vai contar a nossa variável de erros. Então, se a nossa variável de erros estiver vazia, então é um sinal de que todos os campos estão validados certinho, não há nenhum erro, ele vai retornar true. Mas se tiver um único erro que seja aqui na nossa variável, né, no nosso self error, fecha parênteses, ele vai retornar falso. Ponto e vírgula. Tab return false fim fecha parênteses. Então return false. Tab fecha em branco. E agora vamos criar aqui o método que vai recuperar as mensagens de erro. Então, public function get errors. Fecha em tab public function get errors abre parênteses, fecha parênteses.
Tab, tab. E aqui esse get errors vamos apenas dar um return N, espaço, F, dois pontos, de errors. S, ponto e tab, return self, dois pontos, varieras, fim. Então isso aqui vai apenas retornar todos os erros que estiverem aqui na nossa variável, que vai ser um array. Navegação privativa do... Vamos aqui ver se tem algum erro. Atualizar. Parse error, dois pontos, syntax error, vírgula, unexpected token, aspas, return, aspas, em C, dois pontos, barra, Ele 3, está dando um erro aqui line, 133, na linha 133. C2, ir para 3, C2, fecha a chave, tab, col, sublinha e usar, sublinha, func, sublinha, array, abre parênteses, tab, fecha a chave, Na linha 133. ir para ponto, C2, ir para 1, 3, C2, fecha, tab, F, abre parênteses, count, abre parênteses, self 2, tab, return, false, fim, fecha parênteses. Tab, F, abre, tab, abre bloco, fecha, tab, R. Coloquei aqui o return Início, false no lugar errado. fecha return false, fim, fecha, tab, selecionado, fecha parênteses, fecha, tab, abre, fecha a chave. Aqui é entre as chaves. Vou dar um enter aqui para identar. Return é false. Tab, return false, fim, navegação Vamos ver. 134. Em branco, parse error, dois pontos, syntax error, vírgula, unexpected token, aspas, return, aspas, sim. Agora ele está dando um erro na linha 134. Abre chave, tab, F, abre, fecha, S, em branco. Ah tá, esqueci. Fecha, eu apaguei sem querer o fechamento do parênteses aqui. Com navegação, em branco. Ainda está dando erro? Parse error, dois pontos, closed apóstrofo, abre bloco apóstrofo online 133 das notmat apóstrofo. Espera aí. I, F, abre, C, U, N, T, A, S, E, L, F, 2 pontos, C, E, R, U, R, S, fecha parêntese, em branco, tab, abre bloco, tab, return false, fim, fecha parênteses, em branco. Tá. Vai, porque fecha parênteses. É esse, tem um parênteses a mais aqui. Agora vai. Navegação do passe barra invertida Agora HTTP. Foi. Então agora vamos no nosso controller e validar tudo isso, né? Tab varvela date igual tab dd abre parênteses. Então vou apagar aqui esse dd. Início ponto e tab. E vou colocar aqui um if. Abre fecha parênteses. Então, if cifrão v a e d e validate. E abre cifrão. Na verdade, eu tenho que colocar aqui o ponto de exclamação, né? Que eu quero validar, quero verificar se ele não está validado. Fecha então, if exclamação validate. If, maior método validate. Fecha validate. Ou seja, se ele retornar falso, então ele vai redirecionar de volta ali para a página de usuário, para criar um novo usuário. Então redirect fecha parênteses. Então ele vai voltar aí para user barra create. E aqui no segundo parâmetro vamos passar um array, que são os dados que ele deve levar junto com o redirect. Fecha colchete, abre colchete, fecha colchete. Então o primeiro valor vai ser os errors. Apóstrofo S apóstrofo espaço errors, maior que vai receber o validate get errors. V A L I D A E if maior G T maior S A fecha parênteses vir espaço. E o segundo valor que ele vai passar é a variável data, porque assim a gente vai redirecionar e levar os valores do campo de volta. E lá na nossa view eu já modifiquei lá os atributos value dos campos input para ele verificar se existe uma seção com o nome do formulário e se existir ele escreve o valor.
eu fiz isso para, no caso da validação, por exemplo, a gente está aqui enviando um formulário, deu algum erro de validação, ele vai voltar para o formulário, só que o que o usuário digitou vai continuar lá no campo. Ele não vai limpar o campo e obrigar o usuário a escrever tudo de novo. Então ele sempre vai validando, redireciona de volta e coloca ali os valores que foram digitados no campo para o usuário só modificar o que precisar. Fecha parênteses. Então vou enviar aqui o data. Data. Tab redirect teu abre parênteses, apóstrofo usar barra create apóstrofo vírgula, abre colchete apóstrofo errors apóstrofo igual maior var vela date hífen maior get errors abre parênteses, fecha colchete vírgula, var data fecha parênteses, fim. Em ponto e vírgula, fecha parênteses. Fecha parênteses. Coloquei aqui fora do colchete, mas não. Fecha parêntese, fecha colchete. É aqui, antes de fechar os colchetes. Fecha colchete. Fecha parênteses. Agora está certo. Vamos ver aqui se vai dar algum erro. Navegação privativa do confirmar de documento barra invertida H. Título nível 1 novo usuário. Link cancelar. Clica ver o nome de Tá, ele mandou aqui de volta para a página de usuário, mas agora a gente precisa exibir as mensagens, né? Então vamos lá na nossa view de mensagens. C2 Controller no C2 Controllers linha 1 Então eu vou voltar aqui. Modo de exibição Vou aqui no Resources, modo View, modo Layout, modo de exibição Messages. Aqui onde a gente está colocando as nossas mensagens. Então aqui no final vou dar aqui 2 Enters. E aí vou verificar se existe uma seção chamada Errors, né? Menor interrogação PHP. Então PHP if 2 interrogação maior menor interrogação PHP espaço. Só dá um end if aqui embaixo. F espaço interrogação maior menor interrogação PHP menor PHP if abre fecha parênteses. Então if. Então vamos utilizar aqui o namespace app maiúscula A P barra S utils barra invertida N session. Deixa eu já copiar isso aqui para não ter que digitar de novo lá embaixo. Abre parênteses barra invertida. Então, copiado app util session maior fecha N fecha. Vou chamar aqui um método estático res 2 H A S fecha apóstolo errors. Errors. Então ele vai verificar se existe uma seção chamada errors. Menor interrogação PHPF abre parênteses, barra invertida e utilas barra invertida session 2 pontos res abre parênteses, apóstrofo errors apóstrofo fecha parênteses em branco. Então se existir, aqui dentro do if ele vai criar aqui uma div. Maior. Que o ideal depois é estilizar isso com CSS, mas por enquanto eu não estou preocupado aqui com o estilo. Tab D. Só com a funcionalidade. Barra, então ele vai criar uma div. E dentro dessa div nós vamos criar um loop for each para ele percorrer todo o array de erros e exibir as mensagens que tem nesse array. Menor interrogação. Então eu vou colocar aqui um PHP for each 2 interrogação 2 interroga maior. Dá já o end for each aqui embaixo. Interroga maior. Tab menor interrogação PHP end for each tab menor. Abre parênteses fecha parênteses. Aqui no for each, aí agora nós vamos aqui namespace do session, já colar ele aqui. 2 e vamos chamar aqui o método get. Abre parênteses errors espaço S e vamos chamar ele como espaço erro cifrão error, né, no singular. Error em branco tab em branco. E aqui dentro do loop menor menor barra P vou maior, colocar um parágrafo menor, P maior P menor e mandar escrever aqui no parágrafo echo R error interrogação maior
tab menor p maior menor interrogação php eco var error fim interrogação maior menor barra p maior. Então, se existir mensagens de erro, ele vai escrever esta mensagem. Layout, novo usuário. Vamos ver se deu certo. Ocupado. Título, link cancelar. O campo username é obrigatório not. Então, ele está aparecendo aqui a mensagem. O campo username é obrigatório. Esta é a mensagem padrão. Vamos testar agora a mensagem C2. personalizada. Tab redirect 2. Tab f varvela date em Então, aqui branco. no embaixo do validate, não, embaixo do validate não. Tab fecha em branco. Aqui, ó, embaixo da variável rules, eu vou criar aqui uma variável chamada mensagens, Cifrão. messages, que vai ser igual abre, fecha, a um array fecha colch, associativo. tab var messages e tab E eu vou colocar aqui username ponto required. Então eu quero validar a mensagem do required do username. E vai receber vírgula, apóstrofo, o campo. Espaço. Não, campo não. O nome de usuário é obrigatório. Exclamação. Tab apóstrofo username ponto required apóstrofo igual maior apóstrofo o nome de usuário é obrigatório not tab. E aí eu vou passar isso aqui na nossa classe. Tab varvela em branco. Aqui, ó, o terceiro parâmetro que é opcional, a gente informa as mensagens personalizadas. Fecha Então parênteses. vou colocar aqui vírgula, cifrão, messages. Vamos agora testar. Novo usuário. Tentar enviar de Botão novo. salvar. Desconhecido. Título nível 1 novo, link cancelar. O nome de usuário é obrigatório not. Agora ele está enviando aqui, ó, o nome de usuário é obrigatório. Nome de usuário nome. Se eu dar um espaço aqui, vamos ver se ele aceita. Novo título, link cancelar. O nome de usuário é obrigatório not. E aí mesmo com espaço, a nossa função print vai remover os espaços e o campo vai continuar vazio. Então mesmo que o usuário sem querer dê um espaço aqui e depois tente enviar, o campo vai continuar sendo considerado vazio e ele vai retornar a mensagem. Vamos testar agora o e-mail. Vamos ver se ele está formatando o e-mail. Tab fecha colchete fim. Tab fecha. Tab apóstrofo username apóstrofo em branco. Então aqui na nossa rule, né, vou dar um enter. E agora eu vou colocar aqui um e-mail. Vai ser igual. E aqui eu vou colocar agora duas regras, que é o required barra vertical e-mail. Então esse campo ele vai ser tanto obrigatório como ele deve ser um e-mail. Novo botão salvar. Vou tentar enviar. Desconhecido. Título, link cancel. O nome de usuário é obrigatório not. E agora ele está enviando. O nome de usuário é obrigatório. O campo e-mail é obrigatório not. O campo e-mail é obrigatório. O campo e-mail deve conter um e-mail válido not. E o campo e-mail deve conter um e-mail válido. Essa é a mensagem padrão que, como já viu, depois a gente pode só personalizar ela. Nome de usuário. Então deixa eu digitar agora aqui, por exemplo, o Will teste. Will teste. Botão salvar. E o e-mail eu vou deixar em branco. Novo usuário. Título. Link cancela. O campo e-mail é obrigatório not. Agora ele só me valida o campo e-mail, falando que ele é obrigatório. O campo e-mail deve conter um e-mail válido not. E o campo e-mail deve conter um e-mail válido. Nome de usuário asterisco edição possui autocompletar informe o nome de usuário. Ué, ele não... Eu achei que lá no campo tava... e-mail asterisco. Edição ele não está escrevendo aqui em branco. O username como eu mandei lá na view. Vou só arrumar isso depois e mando já consertado lá para o GitHub, porque aqui ele ainda está apagando o campo, nem não era para ele apagar o campo. Mas agora então vou digitar aqui o will test de novo.
Informe um E no e-mail eu vou colocar um da ILL will mais mais TESE teste.com.br. BR. Salve. Novo uso. Título. Link cancel. O campo e-mail deve conter um hífen e-mail válido node. E agora ele me aparece a mensagem. O campo e-mail deve ter um e-mail válido. C2. Vamos testar agora aqui o de password. Tab apóstrofo username. Vir em branco. Então aqui no password. Apóstrofo P A S da E D espaço apóstrofo vírgula vir espaço Então apóstrofo aqui para o password as regras vão ser required Q E D barra vertical. Ele vai ter um mínimo em 2 de pontos 8 caracteres 8 barra e vertical um máximo em AX 2.1 de 6 16. Então no mínimo deve ter 8 caracteres e no máximo 16. barra invertida barra vertical Aí ele também vai ter aqui um confirm. CUNERM confirm. Então ele vai verificar se o password e o password underline confirm possuem o mesmo valor. Então esse campo tem um campo de confirmação. Então essas vão ser as regras dele. Novo usuário. Botão salvar. Novo usuário. Então tenta enviar. Link cancelar. O nome de usuário é obrigatório node. Ruim é que ele está limpando os campos, né? E eu não sei porquê, mas eu espero conseguir achar o erro e já mando consertado lá para o GitHub. Mas está aparecendo aqui as mensagens. O campo e-mail é O obrigatório campo e-mail é node. O obrigatório. campo e-mail deve conter um hífen e-mail válido node. O campo e-mail deve conter um e-mail O válido. campo password é obrigatório O node. campo password é O obrigatório. campo password deve ter no mínimo 8 caracteres O node. campo password deve ter no mínimo 8 caracteres. Clicável nome de usuário asterisco. O campo password. E ele ainda não está validando a confirmação porque o campo password está vazio, né? Então ele só vai verificar a confirmação se tiver alguma coisa no campo de senha. Nome de usuário. Eu vou colocar agora aqui will test Info da ILL. will arroba teste.com.br e na senha eu vou colocar aqui os 8 caracteres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Confirme. Senha Não, eu vou asterisco. colocar Em branco. Asterisco. 8, Confirme a senha. mas no confirmação de senha eu vou colocar só 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar só 7, vamos ver. Salvar. Novo. Título. Link cancelar. O campo password e o campo password sublinha que enfermo devem ser iguais node. Então ele já está validando, isso é igual. Nome de usuário asterisco edição possui auto. Vou voltar aqui a Da I E S T E E o teste da I L A T E E will.com.br. Senha Agora eu vou colocar 17 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Confirme. Círculo. Salvar. Novo uso. Título. Link cancel. O campo password deve ter no máximo 8 caracteres node. Não, ele deve ter no máximo 8 caracteres. Não, ele deve ter no máximo 16. C2. Em vir. Barra 16. 2. Max. Barra vertical. 8. 2. Min. Não sei porque ele está exibindo 8 lá. Mas Novo. depois eu corrijo ali na mensagem. Título. Nome de usuário asterisco. Nome de Então agora eu vou colocar tudo certinho. Espaço. O teste. Info. Teste não, é o will. Teste da ILL. Arroba teste.com.br. Will arroba teste.com. Vou colar aqui a senha. Círculo. Confirme. Círculo. Vou colar aqui a senha também. Salvar botão. E vamos ver agora tudo validado certinho se ele vai Novo salvar. usuário. Título nível 1. Link cancelar. O campo password deve ter no máximo 8 caracteres node. Por que como ele tá? C2. Tab apóstrofo password apóstrofo igual maior apóstrofo required barra vertical min 2.8 barra vertical max 2.16 barra vertical que enferma apóstrofo vir. Tab return false fim.
procurar aqui o Local F, C, U, E, C, U, I, A, Function Faction, Max. Tab Private Static Faction Max abre parênteses, var field vírgula, var number fecha parênteses. Uhum. Tab abre bloco. Tab F abre parênteses, string abre parênteses, self dois pontos var data abre colchete var field fecha parênteses, maior intro abre parênteses, var number fecha parênteses. Ué, eu estou validando aqui para ele ser maior, então por que que ele... Tab abre bloco. Tab F abre parênteses, e se abre parênteses, self dois pontos var customers abre colchete var field ponto. E a função main? Local E, U, E, C, U, E, fact, C2, tab private static faction min abre parênteses, var field vírgula, var number fecha parênteses. Tab F abre parênteses, string abre parênteses, self dois pontos var data abre colchete var field fecha parênteses, menor intro abre parênteses, var number fecha parênteses. Ué, ele não está validando aqui os números máximos. Depois de um tempão aqui olhando o código e tentando encontrar o que tinha de errado, eu finalmente consegui encontrar e a gente fica se sentindo um bobo depois que acha o erro, que vê que é uma coisa tão simples, que é aquela coisa de, nossa, por que eu não percebi isso antes? E foi um tempão mesmo aqui tentando encontrar o erro no código, mas eu achei e resolvi colocar aqui no final do vídeo mostrando qual era o problema. Então, o primeiro erro é aqui no nosso controller, era o erro dos campos que eles não estavam sendo preenchidos quando eles voltavam da validação. E o erro é que aqui, ó, depois aqui do nosso redirect, que o primeiro parâmetro é a URL para onde ele vai ser mandado, e o segundo é um array. Aí eu coloquei aqui um array associativo, que é o errors, que vai receber o validate get errors. Abre get errors. Abre data. E o segundo parâmetro eu estava colocando aqui o data, que é o nosso array com os campos e os valores do formulário. Só que isso aqui também é um array associativo. Então, lá na seção ele estava indo como um array associativo. Então eu utilizei aqui o operador spread do PHP, que são 3 pontos seguidos. Então aí ele pegou aqui cada valor do nosso array data e tratou como um valor separado. Então ele pegou username, e-mail, password, tudo que tem aqui nessa variável, tudo que tem nesse array, ele separou como se fosse ele separou em valores individuais e acrescentou aqui no nosso array. Então agora quando ele vai buscar lá, existe na nossa seção a chave username e a chave e-mail. Então, agora ó, no nosso aqui, novo usuário, botão salvar. Se eu tentar salvar o usuário, título, link, o nome de usuário é obrigatório not. Ele fala que o nome de usuário é obrigatório. O campo e-mail é obrigatório not. O campo e-mail é obrigatório. O campo e-mail deve conter um e-mail válido not. E o campo e-mail deve ter um e-mail válido. O campo password é obrigatório not. E o campo password é obrigatório, né? Eu não validei essas mensagens, deixei para vocês fazerem isso aí. Clica ver o nome de usuário asterisco. Então agora aqui, ó, vou informar um nome. Will Test. Salvar. Vou salvar. Título, link, o campo e-mail é obrigatório not. Agora ele fala que o campo e-mail é obrigatório. Nome de usuário asterisco edição possui autocompletar Will Test. E o campo nome continua preenchido. E se eu informar um e-mail inválido aqui? Eu colocar só Will. Salvar. Novo. Título, link, o campo e-mail deve conter um e-mail válido not. Aí fala, o campo e-mail deve conter um e-mail válido. Nome de usuário asterisco edição possui autocompletar Will Test. E temos aqui o nome de usuário ainda preenchido. Informe um e-mail válido edição possui autocompletar Will. E o campo de e-mail também continua preenchido. Então é só eu continuar digitando e informar o e-mail. E agora vamos aqui para os campos de senha, que ele não estava validando o número
mínimo e o número máximo de caracteres. C2. E o erro também era bem simples que, nossa, eu ainda estou me sentindo um bobo por não ter visto o erro antes. Tab var params igual. O erro era o seguinte, essa variável aqui, o var params, que tinha o array, começava com o nome do, um array com o nome do campo, né? Então era o params e recebia a variável field. Tab var params igual abre colchete var field fecha colchete fim. Tab var function igual. Tab abre bloco. Então essa variável ela estava aqui, ó, no for each. Tab var functions igual tab abre bloco. Tab farit abre Aqui tinha o for parênteses. each Tab var function. e ela estava aqui, ó, antes desse function. Só que ela não tinha que estar aqui no for each, ela tinha que estar no for. Tab for abre Então parênteses. este aqui é o for que vai percorrer cada regra da nossa validação. E aí esse params tinha que estar aqui dentro para que a cada repetição desse for, o array params era limpo, né? Ele iniciava um novo array e aí ele acrescentava aqui o nome do campo, que é o fields. Tab abre bloco. Tab var params igual abre colchete var field fecha colchete fim. Tab var function igual var functions abre colchete var. Que é a variável function. Tab f abre. E aqui é o condicional que vai verificar se existem os dois pontos aqui no nome da nossa função. Se existir, ele vai extrair aqui com explode e vai separar na variável function e na variável param com a função list. Tab abre bloco. 4 tab lista abre parênteses, var function vírgula, var param fecha parênteses, igual explode abre parênteses, aspas 2 pontos aspas vírgula, var function fecha parênteses, fim. 4 tab var params abre colchete fecha colchete igual var param fim. E aí sim, se existir, ele vai acrescentar a variável param aqui no nosso array params. E aí fora do if tem o nosso call user function. Tab, call sublinha e usar sublinha. Então era este o erro que estava dando, né? O array estava iniciando no lugar errado. Ele tinha que iniciar dentro do for e não no começo do for each. Então agora se a gente tentar validar. Novo uso. Maiúscula. Maiúscula e o arroba teste. Vou colocar um caractere só na senha. Senha, asterisco. Salvar. Novo uso. Título, link cancel. O campo password deve ter no mínimo 8 caracteres node. Aí ele me fala, o campo password deve ter no mínimo 8 caracteres. Nome de usuário asterisco edição possui autocompletar o teste. Que os campos continuam preenchidos. Info, senha asterisco. E se eu colocar mais de 16 caracteres, que é o máximo, vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É isso, eu tentar enviar. Novo título, link cancel. O campo password deve ter no máximo 16 caracteres node. Aí ele vai me falar, o campo deve ter no máximo 16 caracteres. O campo password e o campo password sublinha que enfermo devem ser iguais node. E aí ele está falando aqui que o campo password e o de confirmação devem ser iguais, que eles estão diferentes. Um tem 17 caracteres e o outro está vazio. Confirme a senha asterisco. Então já vimos aí que essas duas validações estão funcionando. E se eu colocar aqui no mínimo 8 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e no confirmação também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salvar. Título nível 1 editar. Aí ele salvou. Ele passou por todas as validações, não achou nenhum erro e aí salvou. Link cancel. Usuário cadastrado com sucesso norte. Clica ver o nome de. Então é isso. Peço perdão aí por não ter visto os erros durante o desenvolvimento, mas isso faz parte. Então resolvi aí gravar o vídeo depois e vou colocar aqui no final do vídeo com isso corrigido. E só vou agora pegar essa validação que a gente fez e colar lá no nosso bloco update também. E aí vou colocar no GitHub e você baixa para estudar. Espero que mesmo em meio a esses erros tenha ficado claro aqui a nossa classe de validação para o nosso mini framework MVC. E por hoje é só.
Se você chegou até aqui, é sinal que você gostou do vídeo. Se não deixou o seu like lá no começo, deixa aqui agora, pois seu like é muito importante. Deixa aí nos comentários também o que mais você quer ver aqui no canal e o que você tem achado dos vídeos. Prometo que eu vou ler tudo. E você já não precisa ir embora não. Está aparecendo aqui agora na sua tela um vídeo recomendado pelo YouTube e a playlist da qual esse vídeo faz parte. Escolha um dos dois que eu sei que você não vai se arrepender. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal.